Há muitos mistérios na natureza que a ciência ainda não conseguiu explicar. Nós estamos procurando respostas para esses mistérios. A Bíblia diz que a mulher sábia edifica sua casa. Você, marido, assuma o seu papel, ame a sua mulher e você vai perceber que os resultados disso serão excelentes. A partir de agora, você assiste Verdade e Vida. Um programa da Igreja Presbiteriana do Brasil. Eu quero dar graças a Deus pelo privilégio de estar de volta à sua casa para compartilhar com a sua família a palavra do Deus vivo. Hoje nós temos um assunto da mais alta importância para o cristianismo: ressurreição, a vitória sobre a morte. Chame a sua família, porque Deus tem algo muito importante a compartilhar com o nosso coração. Verdade e Vida. Uma palavra de esperança para um mundo em crise. É com muita alegria que temos hoje a presença do reverendo Ian Cole, pastor da Igreja Presbiteriana Água Viva em São Paulo, e do reverendo Cícero Ferreira da Silva, coordenador de evangelismo da APECOM. Sejam bem-vindos ao Verdade e Vida. Obrigado. Reverendo Ian Cole, nós estamos agora com a terceira conferência no Brasil do CAL. Qual o objetivo do CAL? Eu tenho uma imensa alegria de realizar agora, nessa vez, o terceiro CAL no Brasil, porque qualquer instituição que tem uma comunidade é muito importante o desempenho do seu líder. Se um líder não está preparado, e como vai dirigir e como vai desenvolver sua comunidade. E assim, nossa igreja está intimamente ligada com a liderança. Então, se líderes, os pastores, presbíteros e missionários, liderança da igreja, se realmente não fica moldado, constante, então a gente vai ter problema de atualizar e crescer e saudavelmente servir a igreja como igreja que a gente espera nessa sociedade. Reverendo, uma das ênfases, além do treinamento da liderança, né, chamados para acordar líderes, também o grande enfoque é sobre a questão do discipulado. Certo. Existe diferença entre ser discípulo e ser cristão? É muito bom. Nós precisamos saber distinguir o que significa essa palavra cristão, onde que surgiu. Nós sabemos muito bem que nada mais esse nome foi apelidado ao mundo ver a gente como cristão, principalmente na Atos capítulo 11, onde a Igreja de Antioquia, que realmente vista uma comunidade religiosa bem diferente das outras comunidades. E assim que Barnabé trouxe Saulo, o apóstolo Paulo, de Tarso, aí que eles começaram a instruir seu povo. Aí a sociedade viu essa diferença, começou a chamar eles de cristão. E assim a gente vendo mesmo Atos capítulo 26, quando o apóstolo Paulo, apologeticamente, defendendo sua vida, sua fé diante do rei Agripa, e Agripa ele mesmo fala, com poucas palavras você está fazendo me fazer cristão. Isso quer dizer que a sociedade olhava essa comunidade religiosa diferenciar das outras classes. E assim, o último que aparece, terceira vez, que é 1 Pedro 4,16, que o apóstolo Pedro mesmo fala, já que vocês são chamados de cristão, não se envergonha e seja realmente cristão. Mas todo o contexto da Bíblia mostra que somos discípulos do Senhor Jesus Cristo. Jesus sempre nos chamou de discípulos e outros apóstolos assim por diante. Então, nossa identidade é discípulo do Senhor Jesus Cristo. É assim que nós formamos a igreja. Só que essa cristão ficou somente uma nomenclatura que isso deixou a gente muito acomodada. Eu sou cristão, como se fosse escrevendo uma entrevista ou currículo vitae. Qual é a sua religião? É cristão, cristianismo. Mas a nossa vida, identificação mesma, é discípulo do Senhor Jesus Cristo.
Justamente essa palavra cristão veio do aquele que segue Cristo, aquele que realmente miniatura de Jesus Cristo. Então, ser discípulo, essa palavra já mostra claramente uma intimidade mais próxima ao Senhor Jesus Cristo, ainda comprometendo uma disciplina. Então, isso nos traz mais envolvimento no nosso ministério. Não olha somente nossos membros como alvo do ministério, mas sim, alvo sim, no início, mas até eles crescer e se tornar cooperador para fazer essa grande seara do Senhor Jesus Cristo. Reverendo Cícero, por que a nossa IPB se tornou parceira do CAL? Muito boa pergunta, Daniel. Foi uma atitude de muita sabedoria. Creio que foi um toque de Deus, porque nós, pastores presbiterianos, temos toda uma tradição presbiteriana, mas muito pouco nós conhecemos de viver uma vida de discípulo como nós estamos aprendendo com a Igreja de Sarangue. Tem sido uma bênção muito grande, tanto que nosso presidente, quando lá esteve, ele ficou tão empolgado de ver, ouvir e conhecer de perto. Eu também tive o privilégio de conhecer lá na Coreia, graças também ao pastor Jung Ko, que me levou, e vi coisas extraordinárias, como que gente simples, gente humilde, e de forma muito natural, nós podemos ter a nossa vida tão usada por Deus, de forma tão comprometida, tão engajada com o Senhor e com a igreja, com a instituição. A IPB, vendo essas coisas, então ela começou, esse é o terceiro CAL que nós estamos fazendo já no Brasil. E agora a PECOM decidiu investir em pelo menos 150 pastores presbiterianos desejosos de conhecerem e saberem o que é, avaliarem e tomarem uma atitude na vida. 150 pastores com a ajuda de 50% do valor correspondente. É um privilégio para cada pastor e o telespectador pastor que está me ouvindo não perca por nada. Reverendo Cícero, como o pastor presbiteriano, o líder, pode participar do CAL? Muito bem, Daniel. De forma muito simples, ele pode entrar no site da IPB ou no site h2oviva.com.br, procurando ali a parte que fala da conferência, ele vai e faz a sua inscrição e receberá a confirmação e o contato da parte da Água Viva para que isso seja efetivado. E quando se dará o terceiro CAL? Agora, 9 a 13 de maio de 2011. Está chegando. Vamos lá, pastor. Muito obrigado, reverendo Ko, pela sua presença aqui, reverendo Cícero, também aqui no Verdade e Vida. Por enquanto, nós vamos a essa mensagem musical e logo após, a mensagem que Deus preparou ao seu coração através do reverendo Hernandes Dias Lopes. Verdade e Vida. A palavra de Cristo para uma vida melhor. Quem mandou
e a raiz de Davi é o leão de Judá que venceu, vencerá, que venceu, vencerá, que venceu. Nós vamos hoje tratar deste tema anunciado, a ressurreição, vitória sobre a morte. E vamos tratar do tema à luz de 1 Coríntios, capítulo 15, versos 1 a 58. A ressurreição é vital para o cristianismo. Não haveria cristianismo sem a ressurreição. Um Salvador vencido pela morte não seria Salvador eficaz. A morte de Cristo não teria tido valor e eficácia se ele não tivesse ressuscitado dentre os mortos. O túmulo vazio de Cristo é o berço da igreja. A ressurreição de Cristo é a pedra de esquina que sustenta todo o cristianismo. É bem verdade que os críticos, os liberais, mais radicais, e os agnósticos e os ateus têm tentado de todas as formas negar esta doutrina essencial da fé cristã, que é a ressurreição de Cristo. Chegaram a afirmar que Jesus nem mesmo morreu, sofreu apenas um desmaio na cruz. Outros disseram que as mulheres foram ao túmulo errado. Outros ainda afirmam que os discípulos roubaram o corpo de Cristo e o sepultaram num lugar desconhecido. São muitas as teses e teorias que tentam apagar esta verdade insofismável, inegável, irrefutável da ressurreição de Cristo. A Bíblia nos oferece cerca de 11 relatos diferentes das aparições de Cristo depois da sua ressurreição. Além destas testemunhas oculares da sua ressurreição, pois ele ressuscitou e passou 40 dias com seus discípulos, ensinando sobre o reino, nós temos também o argumento vital da mudança, da transformação da vida daqueles homens. Outrora, trancados numa casa com medo dos judeus, acovardados, e agora, diante do fato do Cristo ressurreto, capacitados pelo poder do Espírito Santo, eles se levantam com intrepidez para anunciar e proclamar a verdade gloriosa da ressurreição de Cristo. Esta verdade é essencial. 1 Coríntios capítulo 15, o apóstolo Paulo vai elencando este fato de que Cristo morreu pelos nossos pecados e ressuscitou para a nossa justificação, e ele deu provas dessa ressurreição, aparecendo a Cefas, aparecendo a Tiago, aparecendo aos 11, aparecendo a mais de 500 irmãos de uma só vez. De fato, Cristo ressuscitou, e ressuscitou como primícias daqueles que dormem. Também é importante, nesta hora, refletir sobre o valor absoluto da doutrina da ressurreição de Cristo. O apóstolo Paulo chega a dizer que se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé. Se Cristo não ressuscitou, então a nossa esperança é vã. Se Cristo não ressuscitou, nós somos falsas testemunhas de Deus. Se Cristo não ressuscitou, então a vida não faz sentido. Porque se a nossa esperança se limita apenas a esta vida, nós somos os mais infelizes de todos os homens. Olhe os fundadores das grandes religiões. Maomé está no seu túmulo. Buda está no seu túmulo. Allan Kardec está no seu túmulo. Os grandes pensadores e filósofos e doutores e cientistas e imperadores e reis estão nos seus túmulos. Mas Jesus de Nazaré não está no seu túmulo. Ele ressuscitou. E ele ressuscitou com um corpo de glória, um corpo poderoso. E ele voltou aos céus, está à destra de Deus, de onde intercede por nós e reina sobranceiro e glorioso sobre todo o universo,
de onde há de vir gloriosamente para buscar a sua igreja. Esta verdade é essencial, tanto é fato que depois do Pentecostes, a pregação dos apóstolos passava por este tema. Vocês mataram o príncipe da vida, o autor da vida, vocês mataram o Cristo, mas Deus o ressuscitou e fez dele Senhor e príncipe, fez dele Senhor e Rei, fez dele Salvador e príncipe. Gloriosamente Cristo ressuscitou. Mas é importante afirmar que a ressurreição de Cristo não apenas é a pedra fundamental, a pedra de esquina, de sustentação de todo o edifício da religião cristã, mas ela também nos oferece a promessa de que Cristo morreu como primícias dos que dormem. Ele foi o primeiro da fila e nós seguiremos atrás dele, porque também nós um dia receberemos um corpo novo, incorruptível, imortal, poderoso, glorioso, espiritual, celestial, semelhante ao corpo da glória do Senhor Jesus Cristo. O apóstolo Paulo diz que semeia-se em fraqueza, ressuscita-se em poder. Semeia-se em desonra, ressuscita-se em glória. Semeia-se corpo natural, ressuscita-se corpo espiritual. E este corpo de humilhação, que fica velho, que fica cansado, que fica doente, que fica impotente, que fica incapaz, este corpo que foi feito do pó, que é pó e que voltará ao pó, este mesmo corpo ressurgirá gloriosamente na volta bendita e gloriosa do Senhor Jesus Cristo. É tão importante entender esta verdade, consoladora, preciosíssima, porque o nosso fim não é um túmulo gelado. Nós não estamos caminhando para o ocaso, nós não estamos caminhando para a sexta-feira da paixão, nós estamos caminhando para a gloriosa manhã da ressurreição. A morte foi vencida, a morte foi tragada pela vitória. O apóstolo Paulo pergunta: onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Tragada foi a morte pela vitória. A Bíblia diz que Jesus Cristo arrancou o aguilhão da morte. Este veneno da morte foi tirado, foi arrancado, e Cristo matou a morte com a sua morte, ressuscitando dentre os mortos. Agora, a morte não tem mais a última palavra. Agora a morte precisa cobrir a sua cara de vergonha, porque a morte foi vencida e foi derrotada, porque Jesus venceu a morte, erguendo-se dentre os mortos como primícia de todos os que dormem. Talvez você possa questionar, mas eu não entendo isso, como é que Jesus é a primícia dos que dormem, se antes de Jesus nós temos vários relatos de ressurreição? Tanto no Velho Testamento, como no próprio ministério de Cristo, nós temos 3 relatos de ressurreição: a filha de Jairo, o filho da viúva de Naim e Lázaro. Nós temos registros, por exemplo, de ressurreição por meio dos apóstolos, tanto de Paulo quanto de Pedro. Mas Jesus é a primícia dos que dormem, porque, na verdade, essas pessoas que ressuscitaram voltaram a morrer. Ressuscitaram e recobraram um corpo humano, terreno, físico, limitado, material, sujeito ainda às fraquezas e corrupções desta vida. Mas Jesus ressuscitou com um corpo de glória, com um corpo incorruptível, imortal, glorioso, poderoso. E ele é a primícia porque ele foi na frente. Nós também um dia ressuscitaremos. Agora preste bem atenção. A palavra de Deus diz, lá na carta de Paulo aos Tessalonicenses, na primeira carta, capítulo 4, versículos 13 a 18, que nós não devemos viver como aqueles que não têm esperança. Em outras palavras, lá na igreja de Tessalônica, havia algumas pessoas que deixaram de acreditar na possibilidade da ressurreição. E quando uma pessoa morria, eles ficavam desesperados. Aí Paulo diz assim: não precisamos ficar assim,
Porque se Jesus Cristo morreu e ressuscitou, nós também ressuscitaremos. E outra coisa, quando Jesus vier na sua glória, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois, os vivos, os que ficarmos até a volta do Senhor Jesus, seremos transformados e arrebatados para encontrar o Senhor Jesus nos ares. É importante entender, quando um crente morre, um crente no Senhor Jesus, o seu espírito ou a sua alma imediatamente é aperfeiçoada e entra na glória. Porque a Bíblia diz que morrer para um cristão é deixar o corpo com o Senhor. Morrer para o cristão é partir para estar com Cristo, que é incomparavelmente melhor. Morrer para um cristão é lucro, é bem-aventurança, é descansar das suas fadigas. Esta alma ou espírito que sai do corpo na hora da morte, vai para o céu e começa a reinar com Cristo. Esta alma não fica dormindo na sepultura, esta alma não fica vagando no espaço. Esta alma entra no gozo eterno imediatamente, enquanto o corpo, que foi feito do pó e é pó, volta ao pó. Quem está dormindo é o corpo, até o dia em que a trombeta de Deus há de soar. E este corpo vai acordar deste sono, acordar para o momento glorioso da ressurreição. Fato importante destacar é que antes dos vivos serem transformados e arrebatados, os mortos em Cristo vão ressuscitar. De tal forma que não há prejuízo para aqueles que morrem no Senhor, porque primeiro já começam a desfrutar das venturas do céu, e segundo, na ordem da ressurreição, primeiro os mortos ressuscitam, só depois os vivos são transformados. Que esperança bendita, que verdade gloriosa. Foi por isso que o apóstolo Paulo diz, para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Não temos mais medo da morte. A morte é bem verdade, a última inimiga a ser vencida. É por isso que a Bíblia diz lá em Apocalipse que o Senhor Deus vai lançar também a morte no lago do fogo. E nós estaremos então com o Senhor para sempre e sempre no paraíso, na cidade santa, na Jerusalém celeste, no céu, na casa do Pai, no seio de Abraão, desfrutando dessas venturas deliciosas que o Senhor preparou para nós. Quando o Senhor vai então chamar os seus remidos para a grande festa das bodas do Cordeiro e vai dizer aos seus amados, vinde, benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. E a Bíblia diz que nós reinaremos com Cristo para sempre e sempre e sempre e sempre. Sabe, há muitas pessoas que não têm esperança. E Paulo diz que se nós temos as nossas esperanças apenas nesta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Sabe, o seu dinheiro não pode dar a você as coisas mais importantes. O seu dinheiro pode dar a você uma casa, mas não pode dar a você um lar. Pode dar a você bajuladores, mas não amigos. Pode dar a você aventuras, mas não amor. Pode dar a você roupas bonitas, mas não um corpo saudável. Podem dar a você remédio, mas não saúde. Podem dar a você um rico funeral, mas não a vida eterna. Se a sua esperança estiver no dinheiro, a sua esperança é vazia de sentido. Se a sua esperança estiver na sua cultura, no seu poder político, na sua influência, nas suas amizades, ou na sua beleza, ou na sua cultura, essas esperanças fenecem, murcham. A sua esperança precisa estar numa rocha firme, sólida, inabalável. E sabe, põe a sua confiança em Jesus. Ele é a rocha que não se abala. Ele é o Deus vivo. Ele é a esperança dos desesperançados. Ele venceu a morte. E Ele pode dar a você agora salvação, vida eterna, perdão dos seus pecados e a promessa de um corpo de glória quando você vai reinar com Ele para todo sempre. Deixe de lado esta vida que você está levando, talvez de vazio, de solidão, de angústia, de desespero, de incertezas. Corra para os braços de Jesus.
Ele aguarda e espera você, dizendo: vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Você agora mesmo pode tomar posse desta vida maiúscula e abundante que Jesus lhe oferece. Entregue agora mesmo o seu coração a Jesus e desfrute da bênção da vida eterna. Eu quero orar por você neste momento. Deus querido, muito obrigado pela tua palavra, porque ela é a verdade, porque ela é preciosa, porque ela é viva, porque ela é poderosa e porque ela nos traz promessas benditas. Oh Deus, aplica esta palavra ao coração de todos aqueles que nos assistem neste momento, em nome de Jesus. Amém. Eu sou o caminho, e a verdade, e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Na mensagem de hoje, baseada em 1 Coríntios, capítulo 15, versos de 1 a 58, o reverendo Hernandes mostrou que a ressurreição de Cristo é o alicerce do cristianismo. Demonstrou ainda que a ressurreição de Cristo foi comprovada por várias testemunhas e é o conteúdo da nossa fé e da nossa pregação. E, por fim, destacou que a ressurreição de Cristo é a garantia da nossa ressurreição. Ressurreição, a vitória sobre a morte. Esse foi o tema da mensagem de hoje, que você pode adquirir tanto em DVD como em CD, para sua edificação, para presentear um amigo, um familiar, através da nossa loja virtual. Acesse o nosso site www.verdadevida.com.br ou adquira de segunda a sexta, no horário comercial, ligando para o nosso 0800 119 105. Também pelo nosso site. Você pode assistir o programa de hoje ou qualquer um dos programas que aqui já foram ar inteiramente grátis. Nesse mês do 5º aniversário do programa Verdade e Vida, nós estaremos sorteando 100 DVDs. DVDs esses que estaremos lançando agora no mês de abril com o título Doutrinas da Graça. Entre no nosso site, se cadastre e participe do nosso sorteio. No dia 2 de maio estaremos postando no nosso site a relação dos 100 ganhadores. Eu quero lhe convidar para amanhã às 9 horas, você com toda a sua família participar da escola dominical, do culto matutino e à noite às 18 horas da igreja presbiteriana mais próxima da sua casa. Entre no nosso site www.verdadevida.com.br e clique ali, procure uma igreja e encontre a igreja presbiteriana do Brasil mais próxima da sua casa. E ao chegar à igreja, você vai dizer ao pastor que você é o convidado especial do programa Verdade e Vida e que quer aprender mais acerca da palavra de Deus. Lembramos aos nossos pastores, ao conselho das igrejas, que atualizem os seus dados para facilitar a vida dos amigos telespectadores que querem visitar e frequentar a sua igreja. Amor, o argumento irresistível. Esse é o tema do nosso próximo programa, neste mesmo horário, nesta mesma emissora. Até lá e que Deus muito o abençoe. Verdade e Vida. Um programa da Igreja Presbiteriana do Brasil. Como construir um casamento feliz e saudável. Na série de DVDs Casamento, um Mistério Divino, Hernandes Dias Lopes analisa o relacionamento conjugal em 4 volumes. Cada DVD contém uma mensagem. Adquira de segunda a sexta-feira pelos telefones 0800 119 105 ou 19 3741 3003. Também pelo site www.lojalpc.org.br. Transforme sua família com o DVD Casamento, um Mistério Divino.